a falar sobre a matéria, só queria avisar vocês que o plano de ensino já está disponível lá para quem quiser dar uma olhada. Já estão acostumados, já sabem como é que é, né? Está lá descrito todo o plano, está descrito as bibliografias, tudo, e está descrita a forma das notas também, se vocês quiserem dar uma olhada, mas é simples. Primeiro bimestre, a prova vai valer 6, o restante vão ser atividades. Como a gente não tem prática, então vão ser atividades de. Essas atividades de frequência mesmo, eventualmente alguma atividade a mais que eu dê. E no segundo bimestre, a prova vai valer 5, e daí tem aquelas atividades que eu nunca sei o nome direito, a prova multidisciplinar e aquela atividade integradora, né? E também atividades de frequência. Então, a prova mesmo acaba valendo um pouco menos no segundo bimestre, ok? Mas está tudo escrito lá direitinho. Quem tiver interesse em dar uma olhadinha, é só olhar lá. Bibliografia, está tudo lá, coisas que tem na biblioteca virtual, na biblioteca física, que eu não sei se está funcionando, como que está funcionando, mas tem o material da biblioteca virtual e as aulas estão descritas lá. Tranquilo? Professor, É, tem algum livro específico que o senhor está usando que o senhor pode deixar com um asterisco para a gente? tem. Tem um que eu particularmente acho ele o melhor de todos, porque ele tem uma leitura bem fácil e é bem bom. Ele é bem autoexplicativo, vamos dizer assim. Deixa eu ver se eu me lembro o nome dele. Vou procurar aqui, porque é mais fácil eu procurar na internet do que ia achar o arquivo lá. Vou ver se é esse aqui. Esse aqui mesmo. Farmácia hospitalar, o enfoque em sistemas de saúde. Bom. Miriam Cavallini e Marcelo Bisson. Anotei aqui. Obrigada, professor. De nada. É o melhor que eu particularmente acho o melhor que tem. Ele tem uma linguagem bem boa, bem fácil de entender, sabe? Diferente de alguns livros aí que a gente tem que o pessoal resolve escrever, enfeitar muito a leitura e fica até difícil de compreender às vezes. Esse é bem tranquilo, tá bom? Deixa eu achar o material aqui para a gente continuar a aula então. Aparece alguma coisa aí para vocês? Ou não? Está sim, professor. Tá? Beleza, então. Então, deixa eu só colocar ela inteira aqui. Ó, coloquei na tela inteira, chegou alguém. Vou ter que tirar. Aí. Então, voltando aonde a gente parou
na aula passada, a gente está falando ainda de história, né? A gente parou falando lá da Idade Média. Que a Idade Média, né, a gente teve bastante, né, por todos os problemas da Idade Média, da peste negra na Europa e tudo mais, pela falta de higiene, a falta de condições sanitárias e tudo mais, a gente teve uma preocupação, vamos dizer assim, da Igreja Católica em tentar diminuir um pouco. A Igreja Católica já estava dominando, de uma certa forma, uma boa parte da Europa, né? Até pela própria Inquisição e tudo mais. E a Igreja resolveu tomar conta de uma maneira mais, digamos assim, mais efetiva da saúde da população. Então, a igreja começou a construir hospitais, construir locais para receber os doentes e tudo mais. Pelo fato de ter epidemia, como a peste negra, por exemplo, né, começaram a criar os chamados lazaretos, que eram os hospitais, ou não seriam bem hospitais, seriam locais de recebimento de pessoas com o mal de Hansen, né? E que. Vou ter que abrir a porta lá, que chegou alguém, eu acho. E que tinham que ficar afastados da sociedade. Então, a igreja acabou se empenhando bastante nisso tudo para, de uma certa forma, fazer com que a população tivesse um pouco mais de acesso a, a tratamentos de saúde, né? Então, basicamente, acabando a Idade Média, a gente tinha como panorama uma situação de domínio mesmo da Igreja Católica. E com o passar do tempo, terminando aquela época da Idade Média, passando por uma idade não, por um período, né, que a gente chama de Renascença, completamente oposto à Idade Média, né, os governos dos países começaram a perceber que talvez a Igreja Católica tivesse com digamos assim, um domínio muito grande da saúde. E os governos não tinham domínio nenhum, tinham, não tinham nem conhecimento direito do que era feito em relação à saúde da população. E os governos começaram, então, a querer mudar isso um pouco e transformar aquela situação de domínio da igreja em domínio mais do sistema público mesmo. Então, começaram a puxar para si a responsabilidade da saúde da população. Isso foi muito bom, né? Porque com dinheiro público, de impostos e tudo mais, ficava muito mais interessante se fazer não só construção de hospitais e de locais para receber os doentes, mas fazer obras que, de alguma forma, também trouxessem melhorias para a saúde da população. Então, obras de saneamento, criação como é que a gente fala? Estação, não exatamente estação de tratamento de água, que isso é uma coisa mais recente, né? Mas estações de distribuição de água, estações, não distribuição, distribuição de água, saneamento básico, e esse tipo de coisa que é de responsabilidade mesmo do governo, do serviço público, né? Então, a igreja ficava muito ali na questão de tratar os doentes, de manter os hospitais, mas o resto, né, não tinha ninguém que cuidasse. E os governos passaram, então, a cuidar da saúde como um todo, pensando nos doentes, mas pensando também na prevenção.
trazendo melhorias para o dia a dia da população, das cidades e tudo mais. E nessa época, a gente tem uma situação bastante interessante relacionada a esse hospital que está colocado aí nesse slide. É o Hotel Dieu, como eu falei para vocês, vários hospitais na França são conhecidos como hotel, né? Mas uma situação interessante aconteceu com esse hospital que fez com que algumas coisas acabassem mudando um pouco. Então, falando um pouquinho desse hotel, ele na verdade foi fundado em 651 e é considerado o primeiro hospital de Paris. E ele foi construído numa época que Paris era extremamente pequenininha, era praticamente uma vila, 651, e ele foi construído bem longe do que era a cidade na época, né? Só que, com o passar do tempo, esse hospital acabou, a cidade, na verdade, acabou chegando mais próxima ao hospital e chegou num determinado ponto que hoje esse hospital está totalmente dentro do centro da, da cidade. Aquela igreja que está ali do lado é a igreja de Notre Dame, aquela que pegou fogo ano passado, ano retrasado. E então, as duas, na verdade, eram bastante antigas, já há muito tempo. A igreja também ela foi construída depois, mas foi construída, digamos assim, num local que era distante do centro da cidade, quando ela foi construída. E hoje ela está dentro da cidade, está totalmente englobada dentro da cidade. Mas, enfim, quando foi construído esse hotel, esse hospital, ele foi construído com o conhecimento, né, que existia na época, 651, então imaginem que era um conhecimento de engenharia e de arquitetura provavelmente muito diferente do conhecimento que a gente tem hoje. Mas, né, 651, resolveram construir um hospital ali, longe da cidade, como eu falei, para receber pacientes doentes, para que, né, a população da cidade não ficasse em contato com esses pacientes. Então, era retirado exatamente por isso, para que os pacientes ficassem lá e ficassem meio que reclusos. Não existia nenhum tipo de exemplo, vamos dizer assim, de hospital para que quem construiu esse hospital se baseasse. Não, pelo menos em Paris. Então, ele foi construído da mesma forma que se construíam outros tipos de edificação, os palácios e moradias e construções públicas e tudo mais, sem diferença. Não se pensou, né, em criar alguma coisa um pouco diferente, pensando que ali iriam ficar pessoas doentes. Construiu-se, né, imaginando que fosse um prédio público qualquer. Claro, com enfermarias, obviamente, né, eu digo assim, na questão da forma como ele foi construído, não na questão de divisão, né, mas na questão da forma, o tipo de estrutura que foi feita não foi pensada de uma forma diferente das outras construções. Mas tinha lá, claro, suas divisões, local de enfermaria, local para fazer cirurgia e assim por diante, como qualquer outro hospital, né? Mas era uma estrutura, uma construção semelhante a qualquer outra da época. O que aconteceu com essa construção? O tempo foi passando, e vários incêndios foram acontecendo. Então, esse esse hospital, ele foi reconstruído várias vezes seguidas, sempre da mesma forma. Não, quando se fazia a reconstrução, não se pensava, né,
por que que queima tanto assim? Por que pega tanto fogo nesse hospital? Ninguém pensava nisso, ou se pensava, não agia de uma forma diferente e reconstruía ele exatamente da mesma forma. E isso foi acontecendo várias vezes até que o último grande incêndio que aconteceu lá foi, então, em 1772. Nesse momento, 1772, ele foi reconstruído do mesmo jeito de novo, porém, os construtores começaram a pensar de uma forma um pouco diferente. E eles começaram a, então, não criar leis, né? Não, isso não são leis, mas começaram a criar algumas regras para se construir novos hospitais. E essas novas regras, então, foram sendo incorporadas nas novas construções. E de 1772 até 1925, que foi quando essas regras deixaram de ser utilizadas, vários hospitais no, em Paris, na Europa, inclusive aqui no Brasil, acabaram seguindo essas regrinhas, tipo regrinha de ouro para construir novos hospitais. Porém, o próprio hospital, né, que tantas vezes sofreu com a queima, né, por incêndios, ele não teve essas alterações. Claro que depois, mais tarde, hoje, né, a gente tem a estrutura externa dele ainda igual, porém a parte interna toda foi reformada, já foi toda mudada e assim por diante. Até porque, né, 1772 não existia nem luz elétrica. Nas reformas mais recentes, obviamente que tudo isso foi feito, né? Instalação elétrica, hidráulica e criação de ambientes externos mais próximos de uma nova realidade. Vocês já vão entender um pouquinho melhor o que eu quero dizer com uma nova realidade. Aqui, só para vocês, no próximo slide aqui, só para vocês verem uma foto do hospital no começo do século passado, ainda sem carros automotores, né? Mas uma foto dele. Se vocês forem para lá hoje, vocês vão ver essa mesma estrutura. A única diferença é que internamente ele foi totalmente remodelado. Vou mostrar uma situação para vocês. Deixa eu achar aqui. No Google Maps. E tá aqui. Vocês conseguem ver o mapa de Paris aí? Aparece para vocês? Sim, professor. Sim? Ok. Então, aqui, nesse ponto vermelho, é onde está o hospital. Deixa eu chegar mais perto. Ih, desapareceu. Aqui. Alguma coisa chama a atenção de vocês em relação à localização dele?
Nada? Aquele azul ali é um rio, professor? É, exatamente. Ele está numa ilha. E era uma ilha distante, né? Lá no, quando ele foi criado, tudo mais, era uma ilha super distante, ficava bem afastada da cidade. E pelo fato de ser uma ilha, o acesso das pessoas era dificultado, né? Então, quando construíram ele, acharam que seria o ideal, porque ele era longe da cidade e, ao mesmo tempo, não tinha tanta ponte como está mostrando ali, né? Provavelmente devia ter uma ponte só, e o acesso, então, não era assim tão fácil. E isso fazia com que as pessoas que estavam ali dentro, muitas com doenças contagiosas e tudo mais, elas, então, ficassem mais isoladas, não trouxessem perigo para a população que estava saudável e que estava lá na cidade, né, totalmente sem contato com esses doentes. Porém, numa ilha, né? Vou colocar agora como foto para vocês verem um pouquinho diferente. Então, agora aproximando aqui, vejam que essa estrutura aqui é o hospital. Então, agora sim. Deixa eu ver se eu consigo tirar essas. Ai, não sei como é que tira essas indicações aqui. Mas, enfim, ele é um hospital bastante grande, então vejam que a gente está aqui olhando de cima. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pavilhões. Era muito comum naquela época se construir hospitais nessa forma de pavilhão. Então, isso fazia com que se conseguisse fazer algum tipo de separação melhor dos doentes. Então, digamos que nesse pavilhão aqui, a gente tivesse doente com doenças contagiosas. Nesse aqui, talvez ficassem só doentes comuns. Nesse aqui, ficassem doentes que fizeram cirurgia e assim por diante. Eles conseguiam, então, dessa forma, criando esses diferentes pavilhões, fazer, então, com que os doentes acabassem ficando mais separados. Tudo bem, né? Mas vejam só uma coisa. O que a gente tem aqui? Vocês, não sei se estão vendo o cursor, mas aqui, né, no finalzinho, a gente tem uma ruazinha e logo do lado a gente tem o rio. Quando ele for construído, provavelmente não existiam os recursos que a gente tem hoje para evitar, né, que a umidade entre dentro dos ambientes. Então, imaginem um hospital praticamente pendurado na beira de um rio, e provavelmente boa parte da terra dessa ilha deve ser mais úmida, pelo fato de ela estar banhada por um rio tão próximo. Então, provavelmente, o que deveria acontecer, principalmente nessa parte mais do fundo aqui, seria uma umidade muito grande. Umidade, né, com pouca ventilação, com pouco sol, uma tendência a criar mofo, bolor, esse tipo de coisa, né? Então, isso é um tipo de coisa que começou-se a perceber que talvez não desse certo, e começou-se a perceber que próximos hospitais que fossem construídos não deveriam ter uma estrutura tão próxima da água assim. Então, isso é um exemplo de uma regrinha, uma normazinha que foi criada avaliando esse hospital. E assim por diante. Só para vocês já terem uma noção aqui, então, porque a gente vai falar disso, aqui vejam só, isso aqui é um pavilhão,
Isso aqui é um outro pavilhão. No meio tem um pequeno pátio. Se vocês olharem direitinho, vou aproximar mais, este pavilhão aqui, ele está tapando um pouco do sol deste outro pavilhão. E o sol, naquela época, era um dos poucos agentes bactericidas que a gente tinha. Então, muitas vezes, o acesso ao sol, né, grandes janelas, iluminação do sol entrando dentro dos ambientes, ajudavam bastante a diminuir a contaminação, diminuir os micro-organismos. E então, a gente tem aqui um pequeno pátio, né, que faz com que, na verdade, faz com que esses dois pavilhões fiquem muito próximos um do outro. Vou pegar um outro exemplo aqui. Aqui a gente tem dois pavilhões, bem longe do outro, um grande pátio central, e vejam que a sombra deste aqui não chega nem perto do outro, ou seja, não atrapalha a iluminação do sol naquele outro pátio. Isso é importante? Extremamente importante. Vejam só que interessante aqui, tem um jardim muito bonito nesse pátio central aqui, um outro tipo de jardim. Tudo isso é informação importante. Tá certo? Deixa eu voltar lá para o material. A gente já volta a falar disso. Então, aqui uma foto dele, e se vocês olharem hoje, é extremamente semelhante. A estrutura externa não foi alterada, porém, dentro ele foi totalmente alterado. Até porque, na forma como ele existia, antigamente, não existe hospital no mundo hoje que tenha permissão para funcionar. Como assim? Vou mostrar aqui um desenho de uma representação de uma enfermaria dentro desse hospital. O que vocês acham dessa representação? Algo chama a atenção de vocês? Tem alguma coisa que vocês, pensando numa enfermaria de um hospital hoje, acham que está muito diferente dos dias atuais? Ou está tudo muito parecido? Tem algumas ali que tá bem diferente, né? Por exemplo, o que você viu de diferente? Ali onde tem duas pessoas numa cama só. Isso. Será que hoje a gente teria essa possibilidade de ter em algum hospital do mundo duas pessoas juntas numa cama? Não existe, né, professor? Não tem Não. como, né? Imagine, mesmo que fossem as duas pessoas com a mesma doença, né? Digamos que, vamos pegar um exemplo de hoje, Covid, né? Duas pessoas com Covid internadas dentro de uma mesma enfermaria, jamais se colocaria as duas na mesma cama, né? A gente sabe hoje que não tem sentido. Mas naquela época, como não se conhecia, não se sabia, né? Quase nada de infecção, sabiam que existia, mas não sabiam de transmissão. Imaginavam, né, que fosse a transmissão ocorresse de pessoa para pessoa, porque eles percebiam, eles viam isso acontecer, né? Mas não sabiam como que era, que existia micro-organismos aí no meio, tudo mais, né? Então, na visão deles naquela época, colocar talvez duas pessoas com a mesma doença juntas numa mesma cama, seria uma forma até de, sei lá, de repente, criar algum tipo de barreira, ou pelo menos diminuir o contágio para outras pessoas. Não sei o que se passava naquela época, mas é o que
provavelmente isso é o que tinha de mais moderno na época, né? Dentro do pensamento deles, dentro daquela situação, daquele momento, era o que tinha, né? Mais alguma coisa que vocês vejam que hoje a gente não consegue ver dentro de um hospital? Os cadáveres ali, professor, junto na mesma sala, não tá internado ali no chão, que eles estão costurando eles ali. Pois vejam que coisa, né? A pessoa morria e ali mesmo eles já embalavam tudo, já preparavam, né, para enterrar, não sei o que eles faziam. Uma coisa que hoje não, nossa, nem passa na cabeça de ninguém, né, fazer esse tipo de coisa. Então, era o que tinha. Tanto que tem um outro desenho de um outro hospital na Alemanha, que eu vou mostrar para vocês, com a mesma situação, eles fazendo a mesma coisa. Ou seja, provavelmente eles faziam isso por algum motivo. Provavelmente as pessoas que não sei qual que era também a forma de pensar das pessoas, mas provavelmente a morte para eles tivesse um significado um pouco diferente do que tem para a gente hoje, né? Talvez fosse uma coisa mais comum, uma coisa mais corriqueira, e que não abalasse tanto as pessoas que estavam ali internadas. Não sei. Mas a gente tem que pensar que era uma outra época, uma outra situação, né? Que mais? Mais nada? Tem as freiras ali segurando o paciente no colo, ali no chão, ali no meio. Acho que é isso. Aparentemente não dá para saber muito bem, mas aparentemente eles estão ali rezando, né? Não sei se é rezando ou é alguma coisa assim do gênero. Mas O que dá para também, né? perceber, o que dá para perceber ali é que ela tá apoiando ele no colo, uma coisa assim. É o que dá para ver daqui. Aham. Então, eu também não sei. Essa situação, para mim, é um pouquinho estranha. Eu não consigo ver se realmente está segurando alguém ou se está ajudando a rezar, sei lá. Mas, de repente, né, pode ser que fosse alguém doente que ela estivesse tratando ali no chão. Que mais? Questão de superfície. Hoje, se você entra dentro de um hospital, o que você vê? Tudo muito reto, né? Tudo muito fácil de limpar, então, com paredes com tinta lavável para limpar fácil, né? Piso também facilmente lavável. Os próprios móveis, muitas vezes, você pode passar pano úmido, que não tem problema. Superfícies, né, de fácil limpeza, de uma forma geral. E sem nenhum tipo de reentrância, sem nenhum tipo de sei lá, qualquer coisa que seja fácil de segurar sujeira. Vejam essas colunas aqui, por exemplo, ou essas colunas mesmo que tem esses santos, né? O tanto de contaminação, imagine que a gente está dentro de um ambiente contaminado, né? O tanto de contaminação que não pode se acumular nessas estátuas aqui, ou mesmo nessas colunas, ou mesmo nas paredes, né? Então, O ambiente é tudo... pouco arejado. Desculpe, professor. Pode falar, pode falar. O ambiente é pouco arejado também, muita gente uma perto da outra, né, professor? Exatamente. Vejam que tem até uma janela aqui, né? Mas uma janela que aparentemente não, não sei, mas aparentemente Aparentemente está fechada, parece que tem fechada. grade. E se a gente pensar o seguinte, um monte de gente num ambiente pequeno desses, né? Não existia luz elétrica. Como que se iluminava isso? Com vela ou com tocha, né? Imagina
o ar que circulava ali dentro. Imagina, falando em vela, né, aquelas velas de sebo, que provavelmente eles utilizavam, solta aquela fumaça preta de fuligem, né, que aquilo gruda em tudo. Então, não era um ambiente saudável, né? Não era um ambiente que a gente pode dizer que era o ideal para se receber doentes. Então, tem várias coisas aí que hoje são inconcebíveis para a gente, mas é o que eles tinham na época, por quê? Porque eles não tinham, principalmente, conhecimento da transmissão de doenças, como a gente tem hoje, né? E o conhecimento todo que a gente tem hoje. Então, com o conhecimento que eles tinham, isso provavelmente era algo salubre para eles, não insalubre como a gente sabe que é. Aqui tem um outro desenho semelhante. Só que, como eu falei, é de um hospital na Alemanha, ou seja, bastante parecido, né? Mesmo tipo de situação e tudo mais, para eles era normal. Porém, né, como eu comentei, nesse último incêndio que aconteceu no hospital, no Hotel Dieu, as pessoas começaram a prestar um pouquinho mais de atenção. Então, eles começaram a criar algumas regrinhas, né, para construção de novos hospitais. Tanto que os hospitais que foram construídos depois desse último incêndio do Hotel Dieu, eles começaram a ser construídos de uma forma um pouquinho diferente. Então, de 1772 até 1925, essas regrinhas que a gente vai ver agora, elas passaram a ser regras de ouro para se construir hospital. E não só lá na Europa, porque essas regras acabaram atravessando o mar e tudo mais, e aqui no país elas foram utilizadas também. Se alguém aqui tem a minha idade, ou um pouquinho mais, ou um pouquinho menos, talvez tenha conhecido a Santa Casa, aquela velha conhecida da gente, né, que está ali na Praça Rui Barbosa, há alguns anos atrás. Eu estagiei lá em 1990, alguma coisa assim do gênero, e ela ainda mantinha algumas estruturas que foram criadas segundo essas regras que a gente vai ver a seguir. Então, só para vocês terem uma ideia, dentro da Santa Casa existiam enfermarias enormes, enormes, enormes. Sabe aquelas salas de aula que a gente tem lá na Uniandrade? Junto umas 3, 4 salas daquela, aquilo era uma enfermaria, aí com 15, mais ou menos uns 15 a 20 leitos. Então, essas regras passaram a ser seguidas para novas construções e perduraram por bastante tempo. E que regras que são essas? Vamos lá. A regra mais básica de todas, né? O hospital deve situar-se sempre que possível fora das cidades, em terreno seco e salubre. Então, desculpe, a partir desse momento, né, o hospital da beira do rio, como a gente viu ali, deixa de existir, né? Ocorre uma preocupação em se buscar, então, um local mais salubre, né? Um terreno mais seco, um terreno que tenha, ainda fora das cidades, né? Hoje que a gente tem construção de hospital no centro da cidade e é corriqueiro, a gente sabe que o que está ali dentro não vai sair, não vai contaminar as pessoas que estão ao redor. Mas
ainda nessa época se procurava terrenos distantes, tal, para ficar longe da cidade mesmo, para evitar as contaminações. E começou a se preocupar, então, com duas coisas importantes, além do fato de ser distantes, né, e de ser longe de rio, né, ter terreno mais seco. Começou-se a se preocupar com ventilação, então a questão é relacionada à direção dos ventos e também a incidência de radiação solar, né, fazendo de tudo, então, para que o vento colaborasse para atravessar os hospitais e carregar para mais longe ainda as contaminações, ao mesmo tempo a incidência de sol ser favorável para diminuir a contaminação, né? Então, fazer o seu efeito bactericida. Muito bem, então, primeira regra era essa, né? Longe das cidades, terreno seco e salubre. Seco e salubre é importante, né? O terreno pode ser seco, mas de repente está numa área onde tem, sei lá, um pântano que o vento atravessa o pântano, carrega tudo aquilo do pântano para dentro do hospital. Daí não adianta nada também, né? Então, terreno seco e salubre. A área média deve alcançar de 100 a 150 metros quadrados por leito. 150 metros quadrados por leito é uma área bastante grande, né? Então, imaginava-se o seguinte, se deixar o paciente mais isolado, né, vai ser mais difícil de ele contaminar um outro paciente que possa estar dentro da mesma enfermaria. Então, ao invés de ter todo mundo empilhado, como a gente via ali nos desenhos, passaram a fazer o contrário. Vamos deixar o paciente dentro de um grande ambiente, mas bem isolado. Vamos dar aí uma média de 100 a 150 metros quadrados para cada um dos leitos. Quando eu conheci a Santa Casa, que tinha essas enfermarias, então era algo mais ou menos assim. Grandes pavilhões, né, grandes enfermarias e com leitos bem separados um do outro. Que mais que eles começaram a sugerir? É preciso dar grande importância à adução de água e drenagem dos produtos residuais fluviais. Até então, né, não existia a água encanada e não existia o esgoto, né? Água encanada e esgoto só para pessoas com grande poder aquisitivo, pessoas milionárias mesmo. Caso contrário, né, não existia isso, mas começaram a bater na tecla que os hospitais tinham que ter algum tipo de forma de trazer a água de longe para dentro do hospital, para que ficasse mais fácil até a própria limpeza, né, além da questão de auxiliar na alimentação, na própria limpeza e higiene das pessoas e tudo mais, e, ao mesmo tempo, retirar os resíduos, ter alguma forma de retirar os resíduos do hospital, né, algo semelhante a um esgoto, diferente do que se via, então, nas grandes cidades, né, que o esgoto era a céu aberto. Então, de alguma forma, drenar esses produtos residuais para bem longe. Que mais? Pavilhões devem ser paralelos e orientados de modo mais vantajoso, tendo em conta o clima e a direção dos ventos reinantes. Então, aquela foto lá do hospital que eu mostrei para vocês, né, mostrei a questão dos pavilhões, se pedia, né, que quando fosse feita a construção, fosse analisada a direção dos ventos para que eles ajudassem a, então, carregar, atravessar os prédios e carregar toda a contaminação do ar para longe, não levar para as cidades, mas, de alguma forma, carregar para longe. Ao mesmo tempo, esses pavilhões deveriam ser longes o suficiente para que um não atrapalhasse a incidência de sol do outro. Por isso que eu falei daqueles
pátios grandes no meio, para que um pavilhão não atrapalhasse a incidência do sol do outro. Lembrando que era praticamente o único agente bactericida que eles tinham. Então, o sol era bastante importante. E recomendava-se, então, que esses pátios entre dois pavilhões tivessem 1,5 vezes a medida da altura dos prédios. Então, se os pavilhões tinham lá 10 metros de altura, a distância entre um e outro e a formação desse pátio interno tinha que ser de pelo menos 15 metros, para que não tivesse interferência, então, de sombra de um no outro. O que mais? Entre os pavilhões, então, sugeriam que deveria existir avenidas ou jardins ou qualquer coisa. Até mostrei um jardim ali para vocês, né? Porque também imaginem vocês na situação, né, como um doente que de repente olha para fora e vê um monte de mato, uma coisa feia, né? Então, nada melhor do que ter um local bonito, um jardim bonito para você apreciar enquanto você está doente, que isso te ajuda até a se recuperar mais fácil. E se alguém for te fazer uma visita, né, tem lugar onde passear, você, quando você estiver melhor, você pode passear ali no meio também, né? Então, existia e existe o porquê dessa preocupação com a estética dos hospitais. Serviços que possam ser causa de infecções devem ser colocados de maneira que os ventos não conduzam as emanações às enfermarias. Então, na construção do hospital e determinação, né, da disposição dos diferentes tipos de doentes, tinha que se pensar o seguinte: vamos então construir pavilhões, né, que o ar atravesse por eles para carregar para fora os contaminantes, né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos deixar lá para o último pavilhão os pacientes que tenham doenças contagiosas. Por quê? Porque o ar vai passar, vai atravessar todos os pavilhões, né? Vai atravessar todos e vai chegar lá no final e vai espalhar para longe os contaminantes que estão dentro desse último pavilhão. Porque se fosse ao contrário, o que ia acontecer? O ar ia passar por dentro do pavilhão e carregar toda aquela contaminação para o pavilhão seguinte, né? E, pelo menos na visão deles, contaminar todos os pacientes que lá estavam. Então, colocar os pavilhões de doentes infecciosos, né? Sempre como sendo o último por onde o vento passaria. O prédio deve ser exposto à ação saneadora das correntes aéreas. Então, só reforçando isso, né? Então, as correntes aéreas, elas devem passar por dentro dos pavilhões e carregar para fora, e, de preferência, não carregar para dentro de outro pavilhão toda aquela contaminação que está ali. Deve ser evitados os pátios fechados e saliências disponíveis. Um pátio totalmente fechado, ele não faz uma troca de ar tão eficiente. Então, imaginem um prédio, né, que tem um pátio interno, onde os 4 lados dele estão fechados. Você vai ter um fosso, entre aspas, no meio, e esse fosso não vai fazer uma troca de ar tão eficiente como um outro pátio que tem algum tipo de ventilação melhor. Deve ser evitada a superposição de enfermarias. Aqui se pensava o seguinte: os prédios, naquela época, eram de 2, 3 andares no máximo, né? E eles eram sempre compridos, como a gente viu lá na foto também, como a gente vê aqui na Santa Casa. Santa Casa tem o quê? 2 andares, né? E é uma estrutura bem comprida. Então, é um tipo de estrutura que a gente chama de estrutura horizontal. Então, ela é mais comprida do que alta, né? E muitas vezes, então, na hora de fazer a determinação do que ia ficar em cada lugar,
devia se pensar o seguinte: nunca colocar uma enfermaria embaixo e outra enfermaria em cima. As pessoas que estão na enfermaria, isso na visão deles, né? As pessoas que estão na enfermaria de cima podem receber o ar viciado que saiu das enfermarias de baixo e entrou nas janelas de cima e contaminar essas pessoas que estão ali em cima. Era uma visão deles. A gente sabe que isso não acontece assim. Mas, naquela época, né, eles faziam de tudo para evitar qualquer tipo de contaminação. Que mais? Enfermarias de contagiantes e cirúrgicas, em nenhum caso, devem ter mais de um piso com enfermos. Então, aqui só reforçando, né? Quando fosse enfermaria de pessoas que poderiam transmitir essas doenças contagiosas, né? Jamais ter uma outra enfermaria em si. Geralmente faziam ao contrário, né? Colocavam enfermaria de doenças contagiosas em cima e no andar de baixo alguma coisa que não fosse tão problemática. Mesma coisa no caso de pacientes que fizeram cirurgia. Mas eram coisas que estava ligado com a forma de pensar deles. Se a gente for pensar hoje que a gente tem hospitais que têm aí 10, 15, 20 andares, né? E a contaminação não sobe de um andar para o outro, né? Não é assim. Mas na época deles, eles não tinham muita noção disso. Que mais? Enfermarias não devem sofrer umidade do solo, por isso devem ser erigidas sobre arcos de 2 metros de altura para a circulação inferior do ar. Aqui, então, era uma forma de se pensar assim. A umidade, né, se você tiver enfermaria no piso térreo, a umidade pode passar da terra, né, que está embaixo da construção, passar pelo piso e transferir toda essa umidade para esse primeiro andar. Então, para evitar isso, a recomendação é que se construísse algum tipo de estrutura que levantasse esse piso. Então, o piso, na verdade, o piso térreo nunca era feito diretamente no chão. Geralmente tinha o quê? Algum tipo de estrutura levantando isso do piso. Vocês conseguem entender isso ou não? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Eu lembro de uma casa que eu vejo sempre que ela é muito, muito semelhante a isso. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Tem uma casa na Avenida Batel que me chama sempre a atenção por isso. Agora só espero que... Por que não está aparecendo para foto? Agora sim. Vamos ver se eu consigo chegar ali. Ah, é bem na frente, olha só. Vocês estão vendo essa casa? Sim, professor. Está aparecendo para vocês? O que essa casa chama de atenção? Por que ela tem essa escada aqui? Porque, na verdade, o piso térreo dela é aqui em cima. Essa parte aqui de baixo, ela não foi construída para ser
residencial. Ela foi construída para levantar o piso térreo, e aqui provavelmente era um porão. Por quê? Para evitar que a umidade subisse pelo piso e deixasse a casa úmida. Então a gente vê muitas casas assim, às vezes casa de madeira, claro que não com uma parte levantada desse tamanho, mas casa de madeira que tem, ela é levantada com tijolinho e tudo mais, por quê? Para evitar que o piso fique diretamente em contato com o chão e assim a umidade passe. E para os hospitais, isso foi muito recomendado. A gente tem um hospital ali na Marechal Floriano, com a esquina com a Presidente Kennedy, que era o hospital psiquiátrico, eu acho que ainda é hospital psiquiátrico, se vocês passarem em frente e olharem para ele, a construção é mais ou menos assim também. Ela tem uma escada e o piso térreo é lá em cima. Embaixo era nada mais, nada menos do que um porão. Por quê? Para evitar exatamente que a umidade chegasse no ambiente mais alto. Ok? Só para vocês terem uma noção do que queria dizer aquela informação ali. Então, né, tendo arcos, ao invés de ter aquilo fechado, ter, de alguma forma, esse espaço inferior do piso térreo aberto, poderia ocorrer circulação de ar e não deixar, então, ter muita umidade ali embaixo. Que mais de recomendação? Cada enfermaria deverá ter no máximo 20 doentes de cirurgia e 30 de medicina. Com o passar do tempo, como eu comentei com vocês, né, isso acabou mudando um pouco, mas lá na Santa Casa, por exemplo, na década de 90, tinha aí uma enfermaria com provavelmente 20 leitos, todos um bem distante do outro, mas tinha lá uns 20 leitos, era o que a gente tinha. Hoje a gente tem enfermaria de quantos? 2, 3. Hoje de manhã me falaram, uma aluna me falou que ela ficou internada num local que tinha 4, mas o correto é que sejam 2, 3 leitos no máximo. E se chama isso de enfermaria. Doentes de cirurgia devem ter uma ocupação de ar de 60 a 70 metros cúbicos e os de medicina de 45 a 50 metros. Então, pensava no doente que acabou de fazer uma cirurgia, né, pós-cirúrgico, como um doente que precisa de um ar mais fresco, mais limpo. Então, eles calculavam aí essa quantidade de ar fresco de 60 a 70 metros cúbicos para eles. E para os outros, 45 a 50. Uma grande quantidade de ar, né? O ar viciado deve ser expulso pela parte superior da sala. Então, vocês já devem ter visto em casas mais antigas, assim, portas que em cima da porta tem uma janelinha de vidro que é geralmente basculante. Essas janelinhas de vidro basculante, elas eram feitas exatamente para fazer melhor a troca de ar, né? Porque o ar quente vai subindo, o ar viciado vai subindo e vai ficando acumulado lá na parte de cima de uma sala. E essas janelinhas faziam com que o ar conseguisse sair com mais facilidade dessa sala e ele era trocado por um ar mais fresco. Muitas vezes também, nas próprias janelas, vocês viam essas ventarolas lá em cima. Exatamente para isso, para trocar aquele ar mais viciado, mais usado, né? Tirar aquilo das salas. Que mais? Serão suprimidas nas salas todos os salientes inúteis, né? Então, a partir deste momento, né, 1732, começa-se a fazer com que os ambientes sejam mais fáceis de serem limpos e que
acumulem cada vez menos contaminações. E uma coisa bastante interessante também das regras, né? Já tinha falado da questão de água dentro do hospital, né? E a saída dos resíduos de dentro do hospital. As regrinhas, sugestões, né? Falavam de saneamento por meio de banheiro, vaso, né? Bidês, água abundante, sifões, etc., né? Então, coisa que 1700 e pouco não era comum. 1925 não era comum ainda as casas terem banheiros. Quando tinha um banheiro só, né? Mas isso casas de pessoas mais abastadas. E os hospitais também, eles não tinham essa oferta de banheiros como a gente tem hoje, né? Então, como eu comentei, essas regras continuaram a ser seguidas até 1925. Em 1925 surgiu uma situação diferente no mundo, e essa situação fez com que tudo isso que era a regra deixasse de ter muito sentido. E o que foi que aconteceu? Foi a criação, então, lá em 1925, do Hospital Presbiteriano, em Nova York. O Hospital Presbiteriano, tá ali a fotinho dele, ele foi construído de uma forma completamente diferente daquilo que era a regra até então. Ao invés de se fazer uma construção horizontal, comprida, de 3 andares, eles resolveram fazer algo totalmente vertical, 22 pavimentos. Causou muita estranheza, causou muito medo das pessoas, as pessoas tinham receio de serem internadas inicialmente nesse hospital, porque acreditavam que a coisa não funcionaria, não daria certo. Porém, tanto deu que hoje os nossos hospitais, basicamente, eles são verticais, né? Então, até pela questão de não existir mais disponibilidade de terrenos como antigamente, os hospitais são construídos de uma forma bem verticalizada. E aqui no Brasil, a primeira construção, então, acabou acontecendo baseada no Hospital Presbiteriano de Nova York, e foi o Centro Médico da Faculdade de Medicina da USP. E depois deste, obviamente que a gente acabou vendo ainda construções horizontais sendo feitas aqui no Brasil, mas a tendência foi isso sendo alterado com o passar do tempo. E muitos hospitais que a gente vê, né, que eles foram construídos de uma forma horizontal, quando eles precisaram ser reformados, eles acabaram por ser verticalizados. 2 exemplos aqui em Curitiba: Cruz Vermelha, né, que era uma construção totalmente horizontal, e construíram um anexo totalmente vertical, e o Hospital Vita, ali da Avenida Batel também, que era uma casa que foi construída, foi aumentada por várias vezes de forma horizontal, e de repente eles perceberam que a melhor coisa que poderia ser feita era criar uma ala vertical, e foi o que fizeram. Ok? E tem vários outros aí que se a gente for parar para pensar, a gente vai ver. Essa passou a ser a tendência, até porque não existe mais terreno como existia antigamente, né, disponível, e quando eles existem, eles acabam sendo muito caros. E dessa forma percebeu-se que é muito mais barato e muito mais de muito mais fácil manutenção um hospital vertical do que um hospital horizontal. Mas isso a gente vê na aula que vem. A gente para por aqui hoje. Pergunto para vocês, tem alguma dúvida, tem alguma colocação, alguma coisa?
Da minha parte, não, professor. Não? Ok. Então, deixa eu só voltar lá. Então, se ninguém tem nada, a gente encerra por aqui. Bom, semana que vem a gente continua. Boa noite, Beleza? professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa Boa noite, pessoal. noite. Professor. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite a todo mundo.